bastante eficaz no nosso ministério. Hoje somos companheiros, amigos. Que Deus abençoe sua vida. Feliz também do pastor Rafael e os demais irmãos que estou conhecendo. Amém? Minha esposa não pôde vir comigo porque foi para o encontro de mulheres e eu vim sozinho hoje, mas quem sabe na próxima ela estará conosco. Amém? Queridos, sem perca de tempo, porque a hora já está avançada, não sei até que eu posso ir. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Você que trouxe seu exemplar bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 6, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6. Glória a Deus. Vamos tomar um tema para esta palavra: destravando o que está travado. Glória! Diga para o seu irmão aí que está do seu lado: destravando o que está travado. Atos capítulo 16, versículo 6. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E passando a Mísia, desceram a Troade. E Paulo de noite teve uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhes rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois desta visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, para nós entendermos a palavra, eu preciso da sua atenção. Nos diz o texto pitoresco que a obra do Senhor estava tendo crescimento. O texto é claro em dizer que estava indo tudo bem. Estava crescendo a numeração de discípulos. Aí é onde a gente para e vai querer entender Deus e não entende. Como é que o Senhor para uma obra que está tendo crescimento? Crescimento de um grupo na segunda viagem missionária, em que Paulo estava com Lucas, com Timóteo, com Barnabé, e sabemos também que com Silas, este grupo da segunda viagem missionária, eles estavam tão empenhados em ver crescer a obra de Deus, que estava tendo frutos. Mas perceba que no versículo 6, eles foram impedidos, eles pararam o progresso da obra. Aqui a gente entende uma coisa: enquanto houver a direção de Deus, é de Deus. Mas enquanto houver a direção do coração, o Espírito para. Porque enquanto o texto diz que eles intentavam, o desejo ardia, o desejo deles do coração mencionava em querer ir para outro lugar. Mas o Espírito Santo disse: não, você não vai para onde é motivado o coração. Aqui eu trago uma palavra que é citado muito em nossos meios. Deus falou, Deus mandou, o coração, assim diz o coração. Deus colocou no meu coração. O texto é claro em dizer em Provérbios e em Jeremias que nós temos que ter cuidados ao falar algo do coração, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem. O homem pelas emoções age errado. O homem pelas emoções ele faz e procura caminhos que o seu coração almeja. Aqui nós conjecturamos em dizer que a direção do homem não é a direção de Deus. Perceba que estava tendo crescimento e Paulo disse: vamos por aqui, está crescendo. Mas o Espírito Pai disse: não é como vocês querem. Eu preciso de vocês em outro lugar, na manifestação da figura. Paulo está de noite na sua casa, em sua residência, onde ele estava habitando com alguns irmãos. Aqui a gente entende
um homem com vestimenta de macedônico. E Paulo diz: já sei, temos que ir para Macedônia, mas a figura é homem. No entender de Paulo, ele estava dizendo: alguém na Macedônia, algum homem está precisando de nós. Entenda que Deus não revela tudo por completo. Ele precisa que você discirna a visão que ele está te dando. Até então Paulo ainda não entende, só sabe que está sendo chamado para Macedônia, e assim ele vai. Só que quando ele chega na Macedônia, na primeira cidade da capital, por nome de Filipos, quando Paulo chega nesta cidade, segundo os eruditos, diz o texto no Midrash que existia uma placa nesta entrada. Esta placa chamada placa do desânimos para pregadores. Quando Paulo chega na entrada da cidade, que ele vê um texto hebraico dizendo: aqui não se pode pregar outra religião, porque dentro da cidade a única lei permitida e escrita é apenas a lei de Torá. Então pregar o evangelho novo, que é o evangelho da graça, Paulo não podia. Mas se Paulo não tivesse na direção de Deus, ele poderia dizer para os seus companheiros: paramos por aqui, vamos voltar. A placa já diz que a gente não pode entrar, mas o objetivo de quem está na direção de Deus não é parar. Paulo olha para a placa e diz para os seus companheiros: aqui está o primeiro desafio. Não é a placa que vai fazer a gente parar. Vamos entrar na cidade. Paulo entra na cidade, observa o ambiente, percebe ele que não se pode pregar porque está cheio de judeus. Então Paulo entra a procurar entre alguns moradores aonde era o lugar que você podia orar. E alguém diz para Paulo: existe algum grupo que vai lá para o rio, quem sabe lá vocês podem pregar. Aqui começa a visão que Paulo teve de um homem. Quando ele vai para o rio, ele só vê mulheres, e ele começa a dizer: Senhor, na visão não tinha mulheres, na visão era um homem com a vestimenta, e porque só tem mulheres, não estou entendendo. Quando ele chega no rio, ele vê as mulheres orando, ele vê as mulheres se entendendo, sem entender, lendo a lei de Torá e os profetas. Estas mulheres eram mulheres de judeus que decidiram se juntar e procurar saber quem é Jesus. Elas sentavam no rio, era a única estratégia delas de que os maridos não soubessem que elas estavam procurando a graça. Elas disseram entre si: vamos lavar roupa lá no rio, vamos nos reunir lá, vamos procurar saber quem é este mencionado que virá no livro dos profetas, e incluído o profeta Isaías. Vamos procurar. E quando elas sentavam, alguém chegava vendendo linho finíssimo e dizia: vocês querem linho? Mas elas diziam: não, hoje vai ter exposição bíblica sobre a lei. Quem sabe Lídia dizia: eu não entendo muito bem, mas eu vou me envolver com vocês. Lídia sentava, eu vi as mulheres falar, mas ainda não sabia o que era graça. Aqui está a visão. Na Macedônia Paulo viu um homem, mas quem estava querendo conhecer a graça era uma mulher chamada Lídia, que habitava nesta cidade. Lídia sentava com seu linho finíssimo e sua bandeja e dizia: estas mulheres estão falando, mas não sei quem é. Estas mulheres estão estudando, mas não sei quem é. O seu coração agora deseja conhecer a graça. Aí foi quando o Espírito Santo disse: Paulo, vai para esta cidade, vai para Filipos, porque lá tem alguém que está precisando conhecer a graça. Aqui ele vai na direção do Espírito. Quando ele chega no rio, que quando começa a ministrar sobre a graça, as mulheres